Bom dia, povo de Deus. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, amém? Eu só passei aqui para te lembrar, para refrescar sua memória, que Jesus te ama muito, amém? Que vocês nunca venham se esquecer disso, amém? Passei aqui também para desejar um dia de muita paz, amém? Muita saúde, que Deus venha te livrar, te guardar, te proteger de todo mal, que as bênçãos do Senhor possa todos os dias te alcançar, não somente a sua vida, mas a vida de todos aqueles que vocês buscam, todos aqueles que vocês clamam, amém? Passei aqui também, igreja, para deixar uma pequena reflexão, amém? Para a minha vida e para a tua vida nesta manhã, que vocês possam pegar esta palavra, que é a palavra de Deus, guarda ela lá, bem na tábua do vosso coração, amém? A palavra que Deus tem para a minha vida e para a tua vida nessa manhã, se encontra em Filipenses 3, o seu versículo 14. Amém, igreja? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Igreja, quem na sua vida? Qual o alvo que tem sido na sua vida? Será que o seu alvo tem sido o alvo da perseguição? O alvo da calúnia, o alvo da difamação, o alvo da dificuldade, o alvo da tristeza, o alvo da agonia? Quem tem sido o seu alvo na sua vida, diariamente, né? Igreja do Senhor, o nosso alvo aqui na terra é o Senhor. Lutas todos nós temos, dificuldade todos nós temos. Tem momentos na nossa vida ao qual nós vamos passar por lutas, tribulações, tristeza, mas nós não podemos esquecer que nós temos um Deus no céu todo-poderoso que cuida de nós o tempo todo. Mas aí você pode falar, irmã, mas por que eu estou passando por essa luta? Por que eu estou passando por essa difamação, por essa calúnia? Por que eu estou passando por esse processo tão doloroso? Igreja do Senhor, tem momentos nas nossas vidas a qual nós não vamos entender naquele momento, ou por causa daquela dor, ou por causa daquele sofrimento, ou por causa daquele evento. Mas Deus quer que, independente daquilo que você esteja passando ou vivendo, Deus quer que vocês confiem nele. Senhor, eu estou passando por essa luta, mas eu estou confiando que o Senhor vai me dar vitória. Deus, eu estou passando por essa dor, mas eu creio, Senhor, que o Senhor vai me dar vitória. Sempre profetiza isso no teu coração, sempre guarda isso no teu coração. Deus está cuidando de mim. Vai levantar pessoas contra a sua vida que vai falar para você, vai te apontar, vai falar, para que você vai para a igreja? Por que você sobe monte? Por que você ora? Por que você jejuma? Se eu não vejo nada acontecer na sua vida, igreja do Senhor, as pessoas não precisam ver. Quem precisa confiar e ter a certeza que Deus vai fazer é vocês. Falar, todo mundo fala, falar até papagaio fala, mas a confiança de vocês tem que estar plenamente no Senhor, né? Porque tem pessoas, igreja, que só sabem agradecer a Deus quando uma porta se abre, quando compra uma casa, um carro, né? Quando a vida está bem. Não, igreja. Independente da minha luta e da tua luta, independente da minha dor, da sua dor, seja grato a Deus. Amém? Seja sempre grato a Deus, independente do que você esteja passando ou vivendo. Tem lutas, tem situações na nossa vida, a qual no momento nós não vamos entender e compreender, mas futuramente, lá na frente, nós vamos entender o porquê daquela dor, o porquê daquele processo, o porquê daquele evento. Tem processos na nossa vida que é Deus nos ensinando, é Deus nos lapidando, é Deus nos quebrando e fazendo um vaso novo, né, na presença dele. É Deus nos quebrando e fazendo pessoas melhores na presença dele. Então não deixe que nada e ninguém tire o seu foco do Senhor. Olhe para Jesus, continue olhando para o Senhor. Independente dessa luta, independente desse sofrimento, independente dessa tristeza, continua olhando para o Senhor. Você tem que prosseguir para o alvo. E o alvo na minha vida e na sua vida tem que ser Jesus. Diariamente, independente da dor, independente da situação, independente da tristeza, o nosso alvo é Jesus. Nós temos que olhar somente para Ele. Nós não podemos tirar os olhos do Senhor. Amém? Independente de qualquer situação, nós temos que prosseguir para o alvo. E o nosso alvo é Jesus. Amém? Aqui na terra é Jesus. Amém? Nunca se esqueça disso, né?
quero deixar aqui um pequeno testemunho, né, a qual aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa, igreja, a qual Deus me chamou, né, sobre essa terra, né, para fazer a vontade dele, não para fazer a vontade do homem, né? Muitas pessoas aqui sobre essa terra, eles fazem a vontade do homem, só que Jesus, ele me chamou para fazer a vontade dele, né? Então, teve uma certa vez que eu tive uma pequena oportunidade numa igreja, né? A qual, assim, Deus, igreja, ele me usa muito no cajado, né? Para quem não sabe, o cajado é uma palavra sempre de correção para a igreja, amém? Deus, ele sempre me usou desta forma e desse jeito. E eu nunca vou mudar a forma da qual Deus me chamou, né? Para ser usada aqui nessa terra por ninguém. Nem por pastor, nem por irmão de igreja, nem por cara feia de pastor, nem por cara feia de irmã, né? Eu não vou mudar o meu jeito, a minha forma por ninguém aqui da terra. Eu só mudo a minha pregação, o meu jeito a qual Deus me usa o dia que Deus quiser. Porque Deus, ele me chamou aqui nessa terra não foi para falar aquilo que o homem ou a mulher quer ouvir. Deus me chamou nessa terra para falar aquilo que ele quer falar para a igreja. Amém? Então Deus, ele sempre me usou desta forma. Aí teve certo dia que eu tive uma pequena oportunidade, a qual deu uma saudação ali, né? Antes de eu ter essa saudação, eu tive um sonho muito estranho, né? Um sonho com uma pessoa pegava a Bíblia e rasgava. Eu não conseguia entender aquele sonho. Então eu passei assim, praticamente o dia todo orando, clamando ao Senhor para que Deus me desse a revelação daquele sonho, porque aquele sonho mexeu muito comigo. E eu tinha plena certeza que Deus queria falar algo comigo através daquele sonho, porque tem sonho, igreja, que fica mesmo assim na nossa mente, né? Fica assim, fica assim, a gente fica sem saber, Deus, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer mostrar. Então eu comecei a orar, né, em cima desse sonho, pedindo a Deus a revelação. Aí, fui nessa igreja, tive uma pequena saudação, né, a qual Deus me usou ali para corrigir a igreja. Amém? Deus me usa dessa forma, igreja. E eu não vou mudar por ninguém. Independente se eu estiver com o microfone na mão ou não, eu vou falar aquilo que Deus quer, não aquilo que o povo quer ouvir, não aquilo que a igreja quer ouvir. Se Deus quiser me usar numa palavra de cajado, ele vai usar. Se ele não quiser me usar numa palavra de bênção, ele vai me usar. Eu sempre falei para Deus para me usar da forma que ele quer, não da forma que eu quero. Amém? E sempre eu falo isso com Deus nas minhas orações. Aí eu tive ali uma pequena saudação, a qual Deus corrigiu a igreja. Logo em seguida teve uma pessoa, né, que pegou o microfone e eu estava ali de joelho orando e eu vi que aquela pessoa começou a me atacar por causa daquela saudação. Então, porque Deus corrigiu a igreja. Então aquela pessoa pegou o microfone e começou a atacar, né, falou assim que ali tinha um espírito de acusador, né, mas que estava caindo por terra, e eu senti que aquilo ali foi tudo para mim. Né? A gente sente quando né? E aquela pessoa só falando, e eu ali de joelho olhando, orando, eu falei, Deus, se é o Senhor na minha vida, se for o Senhor que me usou para falar com a tua igreja, eu quero que o Senhor use outra pessoa para confirmar, né? Aí eu levantei, essa pessoa continuou. Aí quando foi a hora do pregador pregar a palavra de Deus, então ali Deus usou a boca dele para confirmar, né, que Deus era na minha vida, né? Que não falou assim diretamente para mim, mas você sente quando é para você, né? Que ali tinha uma pessoa que Deus usava como João Batista, né? Onde essa pessoa ela era usada para falar do arrependimento de Deus. Que essa pessoa, muitas das vezes, ela não vai ter agenda por causa da forma a qual ela ministra a palavra. Ela não ia ter oportunidade de pegar microfone para falar, mas que Deus era na vida daquela pessoa. Então aquilo ali aliviou tanto a minha alma, porque eu pude perceber o quanto Deus era na minha vida. Então, meu irmão e minha irmã, se Deus te usa para falar com a igreja e as pessoas não gostam, continua falando, não cala sua boca só porque o pastor ou a irmã não gostou. Continua falando aquilo que Deus manda, amém? Se foi Deus que te chamou, se foi Deus que falou que ia te usar nessa terra desse jeito, continua fazendo a vontade de Deus. Não cala sua boca, meu irmão, minha irmã, por ninguém desse mundo.
Continua fazendo a vontade de Deus. Continua fazendo aquilo a qual Deus te chamou para fazer. Não se amedronta diante do homem e da mulher. Fala aquilo que Deus mandou. Entrega aquilo que Deus mandou, porque Deus é na sua vida. Deus é com você. Meu irmão e minha irmã, continua fazendo o querer e a vontade de Deus, porque Deus é com você, meu